E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, sou o técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, vou ensinar vocês, você que é pedreiro, que é mestre de obras, que está aí no canteiro de obras, assim como eu estou em obras, como calcular volumes através de uma fórmula, ou seja, volumes de superfície que tenham essa geometria, ou seja, peças circulares. O que eu tenho de peças circulares na obra? Tem as nossas estacas, né? Estacas brocas. Então é importante que a gente saiba calcular a quantidade de concreto, quantidade de volume que vai ali naquelas estacas. Então tem vídeos, pessoal, que eu gravo aí e eu uso duas fórmulas. As pessoas me perguntam, mas um vídeo você usou uma, em um vídeo você usou outra. Então a gente vai esclarecer isso aí. Então eu costumo usar essas duas fórmulas aqui. Área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Ou eu uso essa aqui, ó, o diâmetro ao quadrado vezes π, que é 3,14, dividido por 4. E tanto faz, pessoal, eu usar a de cima como a de baixo, eu vou ter o mesmo resultado. Bem, mas se duas fórmulas distintas, diferentes, têm o mesmo resultado, então, internamente, elas têm que ser iguais. E elas são iguais, senão elas não dariam o mesmo resultado. Então, o que a gente tem que entender? O que é o π? Π é uma constante. Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. O que é o raio? Quando eu tenho uma circunferência, pessoal, raio é daqui até aqui. O que é diâmetro? É desse extremo até aqui. Isso é diâmetro. Então, em outras palavras, o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Isso já dá para a gente trabalhar. Então, vamos lá. O que tem na fórmula de cima que tem na de baixo? O π. O π é o 3,14 aqui de baixo. Então, iguais. Posso cancelar aqui. Então, está faltando o quê? O raio e o diâmetro dividido por 4. O que é o raio? O raio não é daqui até aqui? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um círculo, certo? Uma estaca, que ela tem lá 5, só para a gente entender. 5. Então, o raio, ele está ao quadrado. Se eu elevar o raio ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual a 25. Agora, se eu pegar aqui, nessa fórmula aqui, o diâmetro, se esse raio aqui é 5, o diâmetro é óbvio que vai ser 10, porque eu falei para vocês que o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu vou substituir aqui, ó, 10, que é o diâmetro ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. Só que se eu dividir esse 100 aqui pelo 4 que está aqui embaixo, eu vou ter os mesmos 25. Então, a fórmula é igual, só que escrito de maneira diferente. Por isso é que dá o mesmo resultado. Agora isso aqui, pessoal, só para a gente entender, isso aqui é só um plus. Por exemplo, circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Quanto que vale o π? O π não é 3,14? Então, a circunferência é igual 2 vezes 3,14, que é o π, é 6,28 raios. Ou seja, em uma circunferência tem 6,28 raios. Ou seja, esse raio aqui, ó, eu tenho 6,28 vezes o 5 aqui, ó. É como se eu tivesse, ó, 5, 5, 5, 5, 5 e sobrou esse pedacinho. Então, é isso que quer dizer. Só que prestem atenção, se essa fórmula aqui eu conseguir derivar e cair na circunferência, esse cara também, se eu derivar, cai na circunferência. Então, isso aqui é um conteúdo já um pouquinho mais avançado. Então, vou pegar isso aqui, ó. Área, de novo, vou pegar essa fórmula. Área é igual a π vezes raio ao quadrado. Eu vou derivar essa fórmula. O que é derivar? Eu vou tombar o 2 para frente, o 2 vai ficar aqui, e tirar um desse expoente aqui, ó. Isso aqui é derivar. Então, ficou, reescrevendo, área é igual a 2 vezes π, aqui 2 menos 1 é 1, então ficou o raio. Área é igual a 2 vezes πr, ou seja, isso aqui, se eu multiplicar 2 vezes π, é 6,28 vezes r, 6,28 raios. E a gente tinha falado que 6,28 raios é o quê? É a circunferência. Então, em outras palavras, quando eu derivo a fórmula da área, certo? Eu caio na circunferência. Então, você deve me perguntar, pô, se essas duas fórmulas são iguais e você derivou uma
caiu na circunferência. Se você derivar a de baixo, tem que cair na circunferência também, porque senão não faz sentido. Então vamos lá. Aqui eu tenho agora a segunda, ó, diâmetro ao quadrado vezes 3,14 dividido por 4. Mesmo processo, vou derivar. Eu tombo 2 para frente e tiro 1 do expoente. Então, reescrevendo isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes o D, que é o diâmetro, 2 menos 1, não preciso colocar, vezes 3,14 dividido por 4. Tem como simplificar isso aqui? Tem. Se eu simplificar o 2 e o 4, vai ficar diâmetro vezes 3,14 dividido, aqui eu simplifiquei, ficou 2. Então, olha que bacana. Aqui em cima eu tenho, ó, 3,14 diâmetro, ou seja, na mesma circunferência, pessoal, como eu falei que o diâmetro é o dobro do raio, então se eu tenho, ó, 3,14 diâmetros, e eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, eu vou ter 6,28 raios, certo? Então, a gente já conseguiu aqui, ó, 3,14 dividido por 2, se eu pegar 3,14, melhor falar assim para todo mundo entender, se eu pegar 3,14 diâmetros e dividir por 2, eu vou ter 6,28 raios. Por quê? O diâmetro não é o dobro do raio, certo? Quando eu divido por 2, eu tenho 6,28 raios, que é a mesma coisa da circunferência que a gente derivou. Então, as duas formas, eu derivando, eu caio na circunferência. Então, isso aqui é só um plus, certo? Mas o mais importante, pessoal, quando a gente vai calcular a área de qualquer circunferência, a gente tem que usar ou essa fórmula ou essa fórmula. Aí você me fala, mas e para a gente calcular o volume? Entenda, pessoal, que isso aqui é para calcular a área. Só que quando eu calculo a área, eu preciso de mais uma dimensão para calcular o volume. Vamos supor que eu calculei isso aqui, ó, a minha estaca lá na obra, e eu vou achar isso aqui, a área é isso aqui, ó, é a parte de cima da minha estaca. Só que para calcular o volume, eu preciso da altura da minha estaca. Então eu vou calcular a área. Quando eu encontro a área, eu multiplico pela altura. Vamos supor que a minha estaca tenha 5 metros, eu pego a área vezes a altura, ela vai me dar volume. Então, simples de entender. Se ficou alguma dúvida, pessoal, você que é pedreiro, mestre de obra, se tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Beleza? Até uma próxima.